A guarda do sábado, preceito moral ou cerimonial? Os adventistas do sétimo dia e alguns grupos sabatistas ensinam que o sábado é um preceito moral e que, portanto, obrigatório para o cristão. Vejamos uma das passagens em que está relatado um dos embates de Jesus com os fariseus acerca da guarda sabática. Leiamos. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Acaso não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Mateus capítulo 12, verso 1 a 8. Essa passagem mostra Jesus sendo indagado pelos fariseus pelo motivo de seus discípulos estarem colhendo espigas num dia de sábado, violando o mandamento. E aí, Jesus responde aos fariseus. Analisemos as respostas de Jesus. Acaso não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Versículos 3 e 4. Os pães da proposição eram santos, sagrados. Vejamos. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas delas o estranho não comerá, porque são santas. Êxodo capítulo 29, versos 33. Também nenhum estranho comerá das coisas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerá delas. Levítico capítulo 22, verso 10. Jesus dá o exemplo de Davi e os que com ele estava, que tendo fome, comeram os pães da proposição, que só era permitido aos sacerdotes. Em que tipo de lei Davi estava quebrando? Moral ou cerimonial? Cerimonial, é lógico. Davi não estava isento das leis morais. Sabemos que quando ele adulterou, sofreu as consequências, pagando um alto preço. E a violação de comer os pães da proposição, Jesus coloca no mesmo nível da violação do sábado, ou seja, violação de preceitos cerimoniais. Na segunda resposta de Jesus, ele diz: Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Versículo 5. Os sacerdotes estavam quebrando um mandamento moral ou cerimonial? Para ficar sem culpa, só podia ser cerimonial. Os adventistas tentam argumentar que os sacerdotes violavam o sábado para se dedicarem ao serviço religioso, já que tinham que realizar muitos sacrifícios de animais dos rituais da lei.
Esse argumento é um tiro no próprio pé. Sabemos, como os adventistas, que os sacrifícios de animais eram preceitos cerimoniais da lei. Se o sábado era violado por causa dos sacrifícios de animais, então, como um preceito moral, o sábado, na concepção adventista, poderia ser violado para cumprir preceitos cerimoniais. Isso só deixa ainda mais nítido o cerimonialismo da guarda do sábado. Outra tentativa usada pelos adventistas para fugirem da clareza dessa passagem é dizerem que os fariseus estavam tentando impor a Jesus e aos discípulos suas próprias tradições humanas, legalista, sobre o sábado. Entretanto, a lei sabática proibia o que os discípulos estavam fazendo. Um exemplo disso está em Números capítulo 15. Leiamos. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha trouxeram-no a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o meteram em prisão, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: certamente será morto o homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levaram-no, pois, para fora do arraial e o apedrejaram, de modo que ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 15, versos 32 a 36. Veja que não eram leis e tradições humanas. Essa lei foi o próprio Deus que instituiu. E a lei sabática proibia tais coisas. Logo, o argumento adventista não se sustenta. E para fechar com chave de ouro, Jesus diz aos fariseus: digo-vos, porém, que aqui está o que é maior do que o templo. Versículo 6. Ele diz que é maior que o templo. No templo, onde os rituais cerimoniais da lei eram realizados, como a circuncisão, os sacrifícios, os holocaustos, podia-se violar o sábado. Ou seja, o templo era maior que o sábado nesse sentido. Se para se cumprir os rituais feitos dentro do templo podia-se violar o sábado, fica claro mais uma vez que o sábado era cerimonial. E por fim, Jesus diz: mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Versículos 7 e 8. Jesus diz que não quer sacrifícios, ou seja, ele iguala o sábado aos sacrifícios da lei. E diz que é maior que o sábado. Estava ali quem tinha autoridade para permitir a violação do sábado. Se o sábado fosse um preceito moral, Jesus jamais daria consentimento para a quebra do mandamento. Portanto, a passagem de Mateus 12 deixa claro Jesus tratando o sábado como um preceito meramente cerimonial, contrariando a doutrina adventista e sabatista, que colocam o sábado como um preceito moral, obrigatório para o cristão e até mesmo como necessário à salvação.